Continuamos falando sobre visão apostólica e chegamos ao assunto habilitação. Lembre-se da sequência: unção, posicionamento, habilitação e constituição. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre habilitação. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Andar de acordo com o que já alcançamos. Prosseguir para o alvo que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, cada passo que estamos dando, estamos nos habilitando. Habilitando para alcançar o cumprimento do grande objetivo de Deus para nossas vidas. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma missão. E cada posicionamento nosso vai gerar uma habilitação no mundo espiritual. Afinal, o que é habilitação? Habilitação é a capacidade adquirida e disposição para realizar algo ou para enfrentar e vencer determinados desafios. A habilitação é resultado de posicionamento e perseverança, ou seja, de atitudes tomadas segundo a direção dada por Deus e que trazem maturidade, fortalecimento e preparação para viver a verdadeira constituição espiritual. A gente pode usar o exemplo de habilitação, por exemplo, como a famosa CNH. É a habilitação que permite com que você dirija, por exemplo, um carro, como um veículo ou moto, enfim. É claro que cada habilitação vem escrita nela qual o tipo de veículo que você pode dirigir. Agora, tem muita gente que tem a tal da carteira de habilitação, a carteira nacional de habilitação. Mas tem muita gente que não sabe dirigir direito. Então não quer dizer que ter a CNH faz de você um grande piloto. Então você precisa se preparar. Então a habilitação, ela é um reconhecimento. No mundo espiritual como um documento mesmo. Não, você é capaz. Mas no mundo espiritual você é completamente capaz. Não tem esse negócio de, olha, não, eu dirijo o básico do básico e quer dizer que eu sei dirigir. Então, da maneira que você colocou é muito interessante, Dani, porque quando nós falamos da CNH, né, a Carta Nacional de Habilitação, ela é um documento que te habilita, mas a prática, ela vem à medida que você anda e dirige. Então, você tem habilitação. Agora, o que é habilitação? É o reconhecimento do mundo espiritual, da tua unção, que vai te levar ao aspecto da prática para que se cumpra a unção que você tem e você alcance a tua constituição. Então, a habilitação é como uma permissão, como no nosso caso. Então, sei lá, o SPTrans, é um órgão que permite... Detran, enfim, que permite. Da mesma forma, a habilitação é algo que Deus permite para que haja ajuda dos anjos, haja interferência do mundo espiritual a favor de você que está habilitado, para que você possa concluir o teu objetivo maior, que é a constituição. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. A unção é dada por Deus, enquanto a habilitação vem com o exercício dessa unção. Então, quando nós lemos a história de Davi, desde o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel até o capítulo 31, o que nós identificamos? Nós identificamos um processo que Deus fez na vida dele, de muitos desafios e provações, para que ele recebesse um conjunto de habilitações, para que quando o óleo da unção caísse sobre a cabeça dele, pela segunda, terceira vez, enfim, como grande rei de Israel, realmente significasse que ele era um homem plenamente capacitado para aquele cargo. Então, estas diversas provações foram fundamentais para Davi ser o grande rei em Israel. Mas Davi já lidava com isso há muito tempo. No primeiro grande desafio dele, quando ele vai enfrentar Golias, ele já fala para Saul: Saul,
eu sou habilitado. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então não se esqueça, o patamar alcançado ontem é o ponto de partida para que você alcance patamares maiores hoje e amanhã. Então, afinal, Bispo G, habilitação é só uma permissão? Então, o que você colocou é tão importante, porque à medida que você vai crescendo, você vai se habilitando mais. Então, habilitação não é uma questão unicamente de aprendizado ou de formação ou de permissão, ela é um misto. Então, por exemplo, Davi, como nós colocamos aqui, ele recebeu uma unção, ele era um pastor. Mas o que é habilitação? Deus preparou para ele que, vamos dizer, no pastorado dele, ele tivesse que encarar um urso e um leão. Exato. Então, por quê? Porque Deus estava preparando ele para coisas maiores. Porém, quando Deus mandou um urso ou um leão, não mandou um urso ou um leão para ele morrer. Já tinha dado algum aspecto prático para ele poder se defender e vencer o leão e o urso para futuramente vencer o gigante. Incrível. Então, esse misto, tanto da permissão do mundo espiritual, os anjos ajudando, o mundo espiritual reconhecendo, e também a prática da atividade do dia a dia é que leva o homem a viver a plenitude no futuro da sua constituição. Então, a habilitação é esse misto, permissão e experiência também. Então, são os dois que caminham lado a lado. Então, é o mundo espiritual e o mundo natural entrelaçados. Bispo G, vou dar um exemplo aqui, avalie. Então, a pessoa ela precisa se habilitar a ser um grande profissional. Ela pode ter um diploma, e o diploma fala que ela tem todas as ferramentas, conhece todos os processos para ocupar uma determinada posição. Mas, se ela não tiver prática, convívio com essa ferramenta no universo profissional, isso pode desqualificá-la também. Sem dúvida. É mais ou menos isso? Sem dúvida. E se ela não tiver, por exemplo, eu posso até ter um preparo, mas eu não tenho vocação. Então, às vezes, uma pessoa pode receber o preparo que for. Se ela não tiver vocação, não tem jeito. Olha. Agora, aí é que entra o mundo espiritual. Então, a habilitação no mundo espiritual, ela vem através da unção. E o que é a unção? São os atributos de Deus. Então, quem não era, pode se tornar pela unção, que vai habilitando no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, capacitando humanamente. Então, a gente percebe, por exemplo, vamos ver Davi. Davi enfrenta leão e urso com... Todo mundo enfrentava coiote, ele tinha que enfrentar leão e urso. Aí depois o rei o chama para morar com ele, teve simpatia. O rei começa agora a ter um espírito, um demônio que vem na vida dele que Deus mandou. Por que Deus mandou? Porque Saul precisava ficar dependente de Davi. E Olha. só Davi tocando, qual que era a habilitação de Davi? Ele era um músico. E sendo um músico, né, ele tocava, o demônio saía. Saul começou a ficar dependente e o aproximou mais do palácio. Ele vence o gigante e casa com a filha do rei. Então, não eram só oportunidades, isso era o mundo espiritual se manifestando. A habilitação espiritual da unção que ele recebeu começou a se manifestar. De repente, ele conversa com seria, vamos dizer assim, o seu futuro concorrente, que é Jonatas. Jonatas se apega a ele. É outra habilitação espiritual que ele tem, que faz com que o principal opositor do futuro se torne um aliado, delegue para ele. E o que ele delega? Delega as roupas, a proteção, a armadura, quer dizer, tudo isso vai acontecendo em conjunto. Então, não era só Davi. Se Davi quisesse ser um rei, ele nunca seria, porque a habilitação e a unção, caminhando junto, é que trouxeram as oportunidades e o formaram para que ele pudesse alcançar a constituição maior. Bispo G, por exemplo, vamos supor eu que nunca fui músico, nunca me relacionei com música, nunca não, mas vamos supor que em alguns momentos da minha vida eu me relacionei um pouco. Mas, de repente, algo nasce no meu coração com um propósito de evangelização com música. E eu não tenho essa vocação a princípio.
Existem muitas pessoas no nosso universo que têm vocação para a música. E não quer dizer que estão usando a sua vocação adequadamente. Esse é o ponto. Agora, é possível que o Espírito Santo, observando o meu desejo, me capacite para que eu possa fazer parte deste grupo de pessoas com vocação para a música? Sem dúvida alguma. Obviamente, você também vai demandar um tempo de aprendizado, de formação, mas a unção vai te levar a isso. Nós temos um caso muito forte na Bíblia, que foram 2 artífices que foram responsáveis para trabalhar na construção do tabernáculo. E eles não tinham aptidão, poxa, eles eram escravos. Eles não aprenderam, não foram formados na ourivesaria, em coisas, trabalhar com pedrarias, coisas finas. Mas a unção que foi colocada sobre eles, e eles obviamente já tinham algum tipo de talento, porque nós não podemos desprezar o talento. Perdão, o talento é alguma coisa que é da pessoa, a vocação. Mas se ela já tem a vocação, a unção potencializa a vocação e transforma a pessoa, como foram esses 2 artífices que se tornaram pessoas assim de um requinte espetacular. Muito bem, outro que enfrentou muitas oposições, mas cada uma tornou ele mais forte, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para chegar até Roma, estar diante de imperador, diante de grandes reis, ele teve um preparo para isso. Olha só o que ele fala aos filipenses. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Além disso, aos Coríntios, na segunda carta, ele também fala sobre o sofrimento que ele pagou para estar onde ele estava. Não é? Então, a pregação do evangelho. Então, para alcançar a habilitação, em ser o que ele foi, o grande apóstolo Paulo, escreveu 1/3 do Novo Testamento e assim por diante, teve sofrimento. Então, a habilitação, ela só é possível com preço a ser pago. Então, quando a pessoa se posiciona, ela começa a enfrentar situações que, na verdade, vão promovê-la a alcançar essa habilitação. É como se uma coisa puxasse a outra, né? Então ela começa a envolver, ela se habilita numa coisa que vai levando ela para outro desafio, para que ela se habilite e passo a passo ela vai se desenvolvendo. Por outro lado, ocupar um espaço sem ter habilitação é extremamente perigoso. Leia essa passagem, olha, vamos ler a passagem de Atos 19, que eu acho que é a melhor para explicar este assunto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sevá, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei que é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então imagina só, Bispo G, os filhos de Seva, chegando para o endemoniado, olha, em nome do Deus de Paulo, de Jesus e tal, que ele prega, sai. E o demônio? Não sai. Sai. Não sai. Sai. E nada de sair. Agora o engraçado é que não só o demônio não saiu, como deu uma surra neles. Deixaram eles pelados ali, imagine que vergonha, publicamente. Aqui está a demonstração daquele que não tem habilitação. Reconhecimento do mundo espiritual. É então, isso. Paulo, pela resistência, pela entrega, por características que Paulo... e não foram características que Paulo já tinha, foram características adquiridas. Resistência, tudo aquilo que ele viveu, o habilitou
Porque eu acho que uma das principais características para você ter autoridade sobre demônios é a resistência. É o poder de resistência. Foi onde Jesus nos ensinou, vencendo as 3 tentações e dando ordem para o diabo. Então, Paulo era alguém habilitado. Agora, esses filhos de Seva, o que aconteceu? Eles eram exorcistas ambulantes. Judeus tinham, entre aspas, habilitação limitada. Pegou alguma coisa numa escala maior, vamos dizer assim, numa hierarquia maior, apanhou do diabo, do demônio. Então, isso nós temos que ter entendimento também, que a habilitação, ela é o quê? Algo adquirido e também vem por delegação. Agora, você está habilitado, você pagou um grande preço, recebeu tantos dons, Deus te abençoou tanto, e você está parado, cuidado, porque isto também é muito perigoso. Olha só o que Paulo fala, Paulo não, né? O escritor dos Hebreus, que alguns atribuem a Paulo, fala nesta carta sobre o assunto. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, quem retrocede, Bispo G? Retrocede para a perdição. Amém. Recebeu, se habilitou, está fazendo o que parado? Uhum. É importante lembrar que quem está parado está retrocedendo. Uhum. Porque imagine que isso aqui, vamos supor que esse tablet aqui é o mover da igreja, né? E que eu estou aqui. Então, a igreja está caminhando. E eu, de repente, fiquei parado. Eu acho que eu estou parado. Mas quem está na igreja está vendo eu andando para trás. Não é? Está me vendo, aliás, andando para trás. Uhum. Olha que impressionante isso. Então, tudo uma questão de ponto de vista. Uhum. Dentro de um mover, quem está parado está retrocedendo, porque o mover não para. Então, é muito importante, você que tem todas as habilitações e está paralisado, volte a praticar. Volte a realizar a obra de Deus imediatamente. Não deixe que o dom que foi derramado sobre a tua vida seja negligenciado, rejeitado. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Até pelo fato, Dani, que as pessoas que retrocedem, depois elas se desqualificam. Porque o fato de você ficar paralisado, você acha que tudo que eu conquistei eu alcancei. Não. Estamos falando de mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito semelhante a uma pessoa que faz exercício. Então, se eu me mantenho avançando, como aqui a orientação vem, pelo escritor de Hebreus, eu estou sempre me condicionando e me fortalecendo e avançando. No momento em que eu paro, eu começo a adquirir minhas gordurinhas. E a gente tem que tirar as gorduras. Eu começo a adquirir aquilo que é o quê? É uma característica de fragilidade, acomodação. E aí o que acontece? Tudo que você tinha antes de qualificação, você se desqualifica. Uhum. Por isso que eu vejo pessoas que às vezes saem do mover e elas retrocedem a estaca a qual elas entraram. Porque a grande, vamos dizer assim, qualificação que eles receberam eram os dons. Eram os dons espirituais que os habilitavam. Quando abriram mão, perderam, voltaram à estaca zero. Por isso a palavra militância. A obra de Deus é uma obra militar mesmo. Aliás, Paulo fala muito sobre isso, é militar. Então você está aqui como dispenseiro, tem que fazer, não pode parar, é todo o tempo, vigiando, 24 horas por dia, em santidade, não deixando nenhuma brecha. As tarefas precisam ser executadas. Paulo ele fala muito sobre essa questão da militância e é o que nós vamos definir agora. No sentido geral, consiste na participação ativa em partido ou instituição. Militante é o nome que se dá a quem está em constante exercício. A palavra militar está relacionada com guerra, milícia, tropas ou aquele que pertence às forças armadas. O militante enfrenta tudo e a todos pelo seu ideal e pelo seu comandante, ou seja, ele é capaz de morrer defendendo aquilo em que acredita. Então ele diz a Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o reino de Deus não é reino de covarde, é de militante. É de guerreiro, é aquele que defende realmente a causa, vamos colocar assim. Aquele que está pronto
a pagar um alto preço, talvez com a própria vida, pela verdade. E a verdade é a vida eterna que está em Jesus Cristo. Paulo, ele se coloca em riscos, não porque ele é um maluco lunático, mas porque aquela era a verdade. E valia a pena se expor por isso, para que outras pessoas também conhecessem essa verdade. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser militar. Ele precisa ser condicionado como um atleta. Ele precisa ser desenvolvido. Então, levante, se disponha, renove as tuas forças, seja disciplinado como militar em relação à obra que Deus colocou em tuas mãos. Então vamos encerrar o assunto habilitação, e um exemplo muito bacana que nós vamos estudar agora é o exemplo de Gideão. Gideão precisava se habilitar para ser um grande instrumento de libertação para o povo de Israel. Vamos entender primeiro o cenário em que estava Gideão naquele momento. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Deus chamou Gideão para livrar o povo de Israel da opressão, assim como o Senhor nos chamou para livrar muitos que estão cativos nas mãos do diabo. E é interessante que o povo de Israel estava naquela condição pelo pecado. Eles eram oprimidos pelos midianitas porque eles estavam na idolatria, mas eles se arrependeram. Deus então escolhe Gideão, um homem que era especial. Gideão não era um qualquer não, viu? Gideão era um cara especial sim. Por mais que ele fosse covarde, estava agindo como os outros, escondido, ele era o filho do homem que trouxe a idolatria para Israel. Então ele era um homem-chave. Ele era o homem que iria tirar pela raiz aquele domínio satânico. Assim como o Senhor nos escolheu. Ele olhou para nós e falou: você vai ser um grande músico, você vai ser um grande pregador, você vai ser um grande evangelista, você vai ser um pastor, você é um mestre, você vai ser um grande profeta. Outros chamou para apóstolos, enfim. Deus chamou a cada um de nós para dentro deste grupo, deste corpo, nós possamos livrar muitas almas da opressão. Só que Gideão precisava se transformar num militar que ele não era. Ele não era general, ele não era um militante. Ele, quando conversou com o anjo, ele falou: eu nem acredito direito nesse Deus. Olha só. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Bezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Que Deus é esse? Ué, você está falando aqui, ô anjo, de um tal de Deus que vai livrar, mas ele esqueceu da gente. A gente aqui na cova. Só que Deus transforma covarde em guerreiro. Deus transforma o grande covarde em um general. Agora, o covarde precisava aceitar esse Deus. O covarde precisava se converter. O covarde precisava ter essa experiência poderosa. Então o anjo começa a tratar a alma de Gideão, e você nota que o anjo não se relaciona com a alma de Gideão. Porque a alma de Gideão: não, eu sou deformado, eu sou fraco, eu sou covarde, minha família é menor, eu sou pior, lá, 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 lá. E todo o tempo o anjo falando: você é forte, você é corajoso, você é escolhido de Deus. Deus não vai se relacionar com a tua alma. Ele é espírito. Ele quer tratar a tua alma através do Espírito Santo. Então ali as cadeias começaram a ser quebradas na vida de Gideão,
E Gideão começou a abrir o entendimento dele para experimentar a vontade de Deus, que era o quê? Gideão, eu te escolhi para liderar um exército, e através da tua vida, uma grande obra de libertação vai acontecer em Israel. Deus escolheu você também que está em casa, não se esconda, saia da cova, faça aquilo que o anjo falou para você fazer, vai lá chamar o povo de Israel, e de repente vão vir 32 mil, mas será que são todos esses necessários? Vamos ver. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberem a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente, tudo que se retire, cada um para o seu lugar. Quantos então? 300. Meu Deus do céu, 300. Eu fico imaginando, Bispo G, a hora que escolheram os 300, e aí ele falou, não, Deus deve ter uma bomba atômica, uma napalm, deve ter uma arma biológica, deve ter algum lance muito louco, tanque de guerra, avião, deve ter uma frota interestelar do Star Trek, alguma coisa ele deve ter, porque com 300 não dá. Aí para deixar mais emocionante, Deus fala para ele, ó, as armas são as seguintes, tá? Tochas, cântaros e algumas espadas. É uma loucura. Mas a gente sabe, é uma loucura. Ali é unção, ali é poder de Deus. O livramento viria de Deus, como vem todos os dias. Então, por que Deus escolheu aqueles 300? Porque aqueles 300 eram os verdadeiros militantes. Eram aqueles que estavam com o mesmo coração de Gideão, que não estavam dispersos no momento da batalha, mas que eles estavam ali ajoelhados pegando com a mão a água e bebendo como cachorro, porque eles estavam vigilantes na batalha. Deus queria verdadeiros guerreiros com Gideão. E Deus quer nos transformar nisso, em grandes militares espiritualmente. Porque a nossa guerra é uma guerra espiritual, e o nosso inimigo é o diabo e os seus demônios. Então a nossa vida é uma guerra, e fugir é derrota. Mas nunca se esqueça, 1 João 4,4, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos declarar então a palavra profética para encerrar a aula de hoje. Declare assim: Deus me escolheu para pegar no arado e não voltar atrás, para lutar pela fé e evangelizar. Vou resistir nas lutas com fibra, demonstrando a força do reino. Vou derrubar altares da religiosidade e alargar as estacas na visão de reconstrução. Com disciplina e ânimo, fecharei as brechas, superarei oposições e cumprirei os propósitos de Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos que habilitação é a capacidade adquirida e disposição para realizar algo ou para enfrentar e vencer determinados desafios. A unção é dada por Deus, enquanto a habilitação vem com o exercício dessa função. Paulo e Davi são exemplos de homens credenciados espiritualmente pelos posicionamentos corretos. Através da história de Gideão, vimos que Deus quer que nós quebremos as opressões deste mundo e transformar covardes em guerreiros. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.